Giovana falou isso quando a gente abriu aqui o prorrogação, né, Gi? Eu não reconheço alguns jogadores atuando na seleção brasileira. Vendo o que eles fazem no clube, eu não consigo enxergar, não parecem ser os mesmos jogadores que estão na seleção brasileira. E acho que, e aí muita gente tem tocado nessa tecla e tem ironizado. E ok, assim, acho que cada um lida com o futebol de uma forma e tá tudo certo. Acho que aqui não é o nosso papel. Muita gente tem ironizado dizendo, é o meio-campo da Premier League. Não dizem que a Premier League é o futebol de alto nível e bababá. Cara, e de fato, eu acho que o nosso meio-campo foi engolido. Durante o jogo contra a Colômbia e acho que hoje também. Do meio-campo que atua no Brasil, no caso colombiano. Exato, e assim, me entristece muito porque tem gente que endossa isso. E a gente que acompanha a Premier League, a gente sabe que o Bruno tá diferente, não tá rendendo o que rende. O Bruno Guimarães, normalmente, ele tem liberdade para finalizar muito e agrega muito ao time dele em relação a isso. A gente viu quantas vezes o Bruno Guimarães tentando um chute de fora da área. Eu me lembro de um chute dele na Copa América. E ele vai bem nisso. O Douglas, que poderia ser melhor aproveitado, não tem muita minutagem. O Andréas também é a mesma coisa. O Paquetá, irreconhecível em vários momentos. O João Gomes, eu acho que nesse jogo ele foi muito bem, tá? Eu acho que ele fez coberturas ali providenciais, mas também acho que não tá rendendo o que poderia render. Então são vários elementos, e aí você falar que, mas são jogadores que se destacam em times periféricos da Premier League. Eu não concordo com isso, porque o mais importante na seleção é a engrenagem, e várias seleções têm mostrado isso. Você tem uma Espanha que tem uma zaga de um jogador da Real Sociedad e um jogador do Al Nassr. Uma Espanha classificada com um gol do Dani Olmo, que é do RB Leipzig, e um gol do Merino, que é da Real Sociedad. O goleiro da Espanha é o goleiro do Athletic Bilbao. Então, assim, eu acho que esse discurso abafa demais o que é realmente futebol hoje. De que não importa se você tem grandes individualidades. Claro que isso te coloca em outro patamar, mas hoje você ter um time forte individualmente não vai te fazer ser campeão. A engrenagem é o primeiro ponto para você ser campeão. E Marrocos mostrou muito isso, né? Marrocos, sim, com um sistema ali que não se expunha muitas vezes, que jogava de forma reativa, foi enfileirando adversários na Copa. Então, acho que a gente tem que entender que não importa se a gente tem individualmente jogadores acima da média. Isso vai colocar a gente num patamar e vai colocar a gente como um possível favorito. Mas se não tiver um sistema que funciona, a gente vai passar por isso que passou hoje. O meio-campo do Brasil, de fato, assim, vou até... Não vou dizer que eu vou ignorar, mas vamos analisar o que aconteceu hoje. Não vou ignorar o que aconteceu contra a Colômbia, que eu acho que ali a gente já perdeu muito. Mas trazendo para o jogo de hoje, assim, foi um jogo de muita bola direta, né? De quase nada de bola passando pelo meio-campo. Na construção, a seleção brasileira não tinha esse jogador de fazer o jogo começar por trás. O que aconteceu e por que o Dorival não mexeu, não entendeu, não tinha possibilidade de fazer nada diferente? É mais mérito do Uruguai, enfim? Eu acho que no primeiro tempo o Brasil entrou para não deixar o Uruguai ser dominante, não deixou o Uruguai ser avassalador, e acho que até conseguiu nisso. A chance do Uruguai no primeiro tempo foi a cabeçada, a chance mesmo, foi a cabeçada do Darwin Núñez, acho que ali num erro claro de marcação do Danilo com o Militão. Acho que foi a chance. Ele, inclusive, perdeu o gol. No mais, o Uruguai não teve nada. Mas, acho que o Brasil ficou tão preocupado em não deixar o Uruguai se criar, não deixar o Uruguai dominar, ou não deixar o Uruguai fazer chances, que o Brasil não conseguiu fazer nada. Uma saída de bola terrível, mas assim, terrível, das piores que a gente tem ideia, que a gente tem notícia. Os zagueiros apertados, construção zero com lateral, até o Danilo, que é bom fazendo isso, não participando. O Bruno Guimarães, muito apertado nas vezes que ele desceu uma linha ali para tentar sair jogando. E aí, depois que você tá apertado para sair, você vai ter que rifar a bola. E assim saiu quase o gol do Rafinha, né? Que era uma bola do Alisson que ele meteu a fatiada e o Rafinha saiu na cara do gol. Acho que a bola subiu exatamente na hora da batida dele. Senão poderia ter saído poderia até ter sido gol, mas só isso. E, aliás, essa foi a única finalização do Brasil de dentro da área. Isso é muito grave. O Brasil não conseguiu chegar. Agora, por quê? Porque é funcionamento. O Paquetá não joga bem na Premier League e não pode jogar na seleção. O Bruno Guimarães joga bem na Premier League e não pode jogar na seleção. O Rodrigo... Gente, Rodrigo foi desaparecido no cara, o Rodrigo hoje, a maior participação do Rodrigo hoje no jogo foi tomar a entrada criminosa. Tomar a entrada criminosa do Nantes.
foi só isso que o Rodrigo fez no jogo. Então, assim, eu costumo dizer, e com as experiências recentes que eu tive no meu time, quando todo mundo tá jogando mal, o problema é maior. Quando um tá jogando mal, você fala assim, pô, o Paquetá não tá bem. Tá bom, os outros estão jogando bem. Quando todo mundo tá jogando mal, o problema não tá no nível dos jogadores, o problema tá acima. O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o Brasil tá mal no nível que um trabalho que começou em março estaria. Aí, já que a Gil usou o exemplo do Marrocos, eu vou falar aqui. O Marrocos, o cara jogou a Copa em dezembro e tinha assumido em agosto, né? No final de agosto. No final de agosto. Beleza. Só que uma coisa é você ir para uma Copa do Mundo no papel de Marrocos e trancado e bola para frente, beleza. E o mundo aceitar isso. E o mundo falar, caraca, que maneiro, fantástico, eu sou Marrocos e tudo. O Brasil fazer isso... vai tomar Cai porrada. o treinador no meio da Copa. Por exemplo, o ponto de Marrocos é você entender a sua fragilidade. Não, claro. Né? O Brasil parece que não entende a fragilidade nem a própria força. Eu tô concordando com você. Tô concordando. Com o Marrocos, o cara fez isso por quê? Porque ele chegou e falou, gente, ó, a gente chegou aqui agora, vamos fazer o seguinte, é bico pra frente, é todo mundo aqui, não sei o quê, o Hakimi corre pra caramba, tiver uma chance, você espeta a bola pro Hakimi aqui, o El Nassiri ganha na cabeça e acabou. É esse o nosso jogo. Beleza. E aí todo mundo fala, eu sou Marrocos tava encantando, Marrocos não sei o quê, todo mundo, a África inteira, o mundo árabe inteiro, porque Marrocos, né, representou também, não só a África, mas a... E aí beleza, tá ok. Se o Brasil faz isso, o Dunga, a primeira era Dunga, era um pouco essa pegada. Tanto que o Brasil ganhava dos grandes e empatava em 0-0 com a Bolívia. E o Dunga apanhava pra caramba. Por quê? Porque ele botava a seleção pra jogar de um jeito que o Brasil, entre aspas, não aceita. Só que talvez agora seja a hora de aceitar. Talvez agora a gente tenha que entender e falar assim, cara, o primeiro tempo, o Brasil não entrou pra jogar com o Uruguai. Mas peraí, gente, o trabalho do Tite era um trabalho que oferecia segurança. Sim, segurança, mas propunha jogo. Esse a gente propunha jogo. Esse a gente não tá conseguindo nem ser seguro, nem propor jogo. Mas não é culpa só do Dorival, tá, gente? Pra mim. Não, eu também acho. Não, exatamente. Acho que temos... muita coisa a discutir e treinar. A grande culpada do momento que vive a seleção brasileira é a CBF. É a CBF. O jogador tem responsabilidade, o técnico tem responsabilidade, mas a grande culpada, pra mim, é a CBF. E só pra falar assim, dos que podem ser chamados... Não me lembro, eu fui até entrar aqui pra ver quando é o próximo jogo do Brasil, pelo menos não achei aqui. Não é na próxima rodada da Copa. Não é, exatamente, mas não é na próxima rodada. Obrigado pela informação. Exato, não é se você olhar... Tava nessa dúvida. Quem não tá aí que deveria estar? Neymar. Neymar. Que não pode estar. É o Neymar. Neste momento. Beleza. E que tem que estar na próxima. Assim, acho que tem um ponto aqui que a gente também assim, poderia dizer, tá? Com o Vini seria diferente? Hoje? Poderia ser. Talvez melhor. Mas o Vini, dos 3 jogos da primeira fase, jogou mal em 2 gols. Mas não, jogou... fez um bem. Fez um bem, Muito bem. Jogou mal 2 e um bem. Poderia ser que ele jogasse bem. Talvez ele teria mais liberdade pra fazer o que ele faz bem de transição, né? De acelerar e tal, de velocidade. Poderia ter jogado em cima do Nantes. Aí você pode dizer, mas ele poderia ter levado o Pedro. Beleza, poderia. Só que, se você olhar... 1 ano e meio atrás, tinha gente dizendo absurdo o Pedro ser convocado para a seleção, não é jogador para esse nível. Que, de novo, é aquilo. Sempre quem tá fora é melhor. Sempre o jogador que tá fora é melhor. É o outrismo. O outro é melhor. O outrismo. Deixa eu trazer alguns destaques, porque Dorival Júnior tá falando. Pontos positivos existiram ao longo de todos os jogos, diz o Dorival. É natural que depois de uma partida como essa, tudo que poderia ser levado em conta apague-se. É natural que muitas coisas aconteceram durante a competição. Não fizemos jogos de alto nível tecnicamente falando, mas não descarto nenhuma das partidas. Teve entrega, espírito de luta, foi uma equipe valente sempre. Acredito que tivemos coisas mais positivas do que negativas dentro do processo. E aí eu acho que é um ponto importante, tá? Não dá pra dizer que faltou vontade. Também acho. Não dá pra dizer que faltou garra, faltou luta. Entrega, superação. Eu acho que esse é um ponto que, enfim, muita gente fala. Dessa vez não dá pra falar. A equipe adversária soube como marcar, abrimos o jogo, tentamos com movimentações, mas em termos de criação não foi um grande dia. Nós tínhamos 2 jogadores com cartões. Queríamos deixar jogadores de lado para os meias chegarem preenchendo tudo isso.
Depois eu acabei fazendo novas alterações para ver se mexíamos um pouco mais com a última linha adversária, aos 42 do segundo tempo. Não tivemos lucidez para entrar com tranquilidade e equilíbrio quando tínhamos um jogador a mais. É que, cara, assim, não tivemos lucidez para entrar com tranquilidade e equilíbrio. Eu não sei, mas eu acho que eu não sei qual foi a pergunta. Mas eu acho que merecia, por parte do Dorival, se ele achar, né? Uma autocrítica de repente, eu tivesse que ter mudado antes. Pra aproveitar esse um jogador a mais. Sim. Que eu acredito porque não tivemos, sim, mas... eu sou responsável. Enquanto treinador, eu podia ter feito algo, se não melhor, um pouquinho mais... rapidinho, temprano, e de novo, desde o primeiro jogo, são alterações que ele, inclusive como treinador de clubes, no mais às vezes, não faz, são alterações muito conservadoras, é o 6 por meia dúzia, é o médio volante pelo médio volante, para usar um termo mais antigo, o centro médio para usar mais antigo, é um ponto direito para outro ponto direito. As alterações, digamos, disruptivas do Dorival, foram todas na base do desespero, a partir dos 36, primeiro jogo contra a Costa Rica, onde ele tira o João Gomes para o Martinelli, quase com desespero. Agora também com o jogador a mais, quer dizer, pouca coisa para mexer mesmo na estrutura e nos ânimos de uma seleção muitas vezes desanimadora mesmo. E acho que mudando poucas vezes a estrutura mesmo. Claro. É isso. Aí fica um pouco mais difícil.